quero começar dizendo, a propósito, lembrar uma frase de Gramsci, que virou a bête noire da direita, da extrema-direita antiglobalista no Brasil. E quando ele diz que, quando um mundo está acabado, porque o mundo já acabou, e outro não se constituiu, é hora dos monstros. Né? E ele disse já há bastante tempo, e, de certo modo, nós estamos em situações em que vem à tona, de maneira aguda, esse entrelugar, que é, de certo modo, o que veio sendo dito em todas as falas. Né? E, do meu ponto de vista, talvez o que eu possa contribuir num primeiro momento aqui é falar sobre o fato de como que isso engendra narrativas, especialmente a famosa fake news, ou, portanto, um gênero narrativo que é este, o da invenção, da ficção política, que tem, vamos dizer, uma função, parece que muito crucial nesse estado de coisas que estamos falando. Acho que possivelmente a emergência, né, notícias falsas usadas a título de instrumento político sempre existiram, certamente. Agora, primeiro, é claro que dentro de um mundo digital, que é, ao mesmo tempo, sintoma dessa mudança, é, ao mesmo tempo, o campo onde as notícias falsas podem proliferar de maneira sistemática, simultânea e maciça. Portanto, esse é um fato completamente novo nesse sentido. E, ao mesmo tempo, acho eu, por tudo que foi dito, se nós estamos falando que a política não descreve os acontecimentos, ou seja, a vida política parece a democracia liberal, mas vamos dizer, os sujeitos políticos, individuais ou coletivos, parecem não estar no comando de nenhum processo que anda como que a revelia de todos. Então, nesse caso, podemos dizer que a política virou uma ficção, queira ela ou não. E que não estranha, nesse caso, que a ficção, o uso da ficção, passe a ser um instrumento de luta política que ganha uma proeminência entre todos os outros. Não é? Aqui, então, é uma guerra de narrativas que eu gostaria de situar, num primeiro momento, num ponto de vista, assim, da teoria literária ou da teoria das narrativas. Nós temos narrativas testimoniais, narrativas jornalísticas, que são narrativas comprometidas com a fidedignidade da referência. Alguém que conta uma história dentro desse gênero está comprometido a comprová-la se for contestado. Não é? Na narrativa de ficção artística, não existe essa obrigação. A ficção literária suspende a referencialidade e instaura outra possibilidade de se referir à vida, que é na forma, nós podemos dizer, de uma possibilidade de sermos outros, de assumirmos, não como no caso da narrativa jornalística, eu sou eu, ele é ele, mas na narrativa ficcional, eu sou ele, quando eu leio uma narrativa de ficção. E aquele que escreve uma ficção, por sua vez, se desdobra num outro, mesmo que diga eu, esse eu é um outro. E isto permite que o gênero narrativo, que essa cultura narrativa, que a cultura ficcional, nesse sentido, que alimenta grande parte da vida cultural, é um dispositivo de possibilidade de se colocar no lugar do outro. Portanto, exercer alguma coisa que a própria literatura é uma espécie de antropologia especulativa. Quer dizer, eu sondo a possibilidade de ser alguém que não é da minha época, não é do meu, da minha classe social, nem do meu gênero, etc. Tudo isto se abre como possibilidade. É certamente um dispositivo civilizador profundo, porque é este que, de algum modo, garante a possibilidade de que as experiências sejam trocadas de uma maneira em que as diferenças e os embates, de todo modo, não sejam destrutivos, porque amparados com a possibilidade da troca de experiências, certo?
fake news, ela se utiliza dessa suspensão de referencialidade que é própria da ficção. Quer dizer, o que alguém conta sobre outro não está comprometido com a veracidade. Portanto, é um gênero de ficção, mas que explora justamente a arbitrariedade dessa suspensão. Por quê? Significa que eu posso atribuir a quem quer que seja o que eu e o meu grupo quisermos. Ou seja, se trata de uma relação faccionalizada, onde ele é X, o que eu e o meu grupo pudermos fazer que seja com os instrumentos que tivermos à mão, não é? Isto vamos dizer, uma situação que, tecnologicamente, isso se tornou, como tínhamos dito, um dado à disposição que não, vamos dizer, que cria uma situação nova. Essa situação nova se dá, por sua vez, nesse mundo que estamos dizendo, quer dizer, um mundo de não inclusão, quer dizer, é uma sociedade que contém amplas margens de não incluídos, mas, de algum modo, incluídos no mundo digital. Há uma imagem, que agora vou lembrar também, do historiador, saudoso, grande amigo Nicolau Shevchenko, quando ele diz que as sociedades elas viraram como uma gema de ovo estalada frito, em que tem uma gema brilhante no meio, da qual nós fazemos parte, tem a clara que se espalha em volta e as bordas inteiramente queimadas, não é? Então, vamos dizer que vamos dizer, é esse conjunto complexo que expressa demandas nesse quadro em que a política, por sua vez, parece não apresentar alternativas claras, que, portanto, é um terreno fértil para a ficção e terreno fértil para os monstros. No caso, porque a ficção, como disse o Fernando, de fato, um elemento fundamental disso é constituir o antagonista como um mal generalizado, onipresente, capaz de entrar a qualquer momento no seu território. Ela é exatamente o contrário da ficção artística, da ficção literária, porque ela é bloquear o outro, porque quer dizer, uma recusa completa a assumir o lugar do outro, e, ao mesmo tempo, o permanente alerta sobre o fato de que o outro está ameaçando de tomar o seu lugar. Isso, portanto, cria uma situação de um fantasma coletivo a ser explorado nesta linha. Por isso, as coisas que eu estou dizendo são no nível de, vamos dizer, reler as mesmas questões colocadas do ponto de vista, de certo modo, sociológico, trazendo-as para o plano das subjetividades, da psicologia coletiva, em suma, porque, na verdade, estão em jogo esses sujeitos, de certo modo, demandando, como se diria lacanianamente, que diz alguns, um significante, quer dizer, alguma coisa que condense essas demandas flutuantes e, às vezes, diferentes, que, ao mesmo tempo, são singularizadas, não é? E são, vamos dizer, pulverizadas, mas elas têm o seu momento de demanda de alguma coisa que as capitalize, as capture para o alto, digamos. São singularizadas. Exato. Pois é. Então, é um jogo em que eu acho que no Brasil eu não posso deixar de falar da experiência brasileira, no sentido do que está acontecendo, de que aconteceu até de muito especialmente, muito particularmente no Brasil, porque esta direita antiglobalista, ela se inventou com base nesse princípio e com uma percepção muito precoce do papel das redes sociais. E isso é curioso, aqui eu quero dizer, ao mesmo tempo, como disse o Fernando, que diagnosticava-se, anunciava-se a crise de um processo que daria em falso, cuja crise emergeria e tudo mais, e que a esquerda
se contenta em diagnosticar, mas ao mesmo tempo em não agir diretamente nesse vazio, né? Por um outro lado, eu acho que a esquerda, a intelectualidade de esquerda, e portanto estou incluído, ela assistiu passivamente ao crescimento dessa onda como se fosse irrelevante. Então, é o seguinte, de fato, há um mentor, há um filósofo, para o qual eu chamo a atenção, porque eu acabei de ler a obra magna de Olavo de Carvalho, que se chama O Jardim das Aflições. Aí, Fernando é o político que eu mais admiro no Brasil, né? E quero dizer um pequeno comentário sobre o que ele disse. Olavo de Carvalho não tem QI baixo. E este é um problema que a esquerda precisa entender. Ou seja, ele é douto, desenvolto, e ele está manipulando a favor de uma visão que precisamos entender qual é, e por que ela teve oportunidade, por que ela teve esse negócio. Ele domina um repertório muito extenso de informação filosófica. Tudo leva a equívocos monstruosos de avaliação, mas é com base nisto, entende? Outro dia, o Francisco Bosco, que, em suma, que discute muito bem questões vamos dizer, da cultura contemporânea, ele falou uma coisa com a qual eu concordo. A gente lê o Olavo de Carvalho, tem um duplo registro, porque tem horas que você diz, mas que grande pensador, até de esquerda, eu diria, se você tirasse o texto, porque ele critica o império liberal e neoliberal, de uma maneira tal que certos trechos são antológicos. Se eu mandasse para vocês, não dizendo de quem era, saudaríamos aquele negócio. O mais monstruoso é que esse mesmo cara, no parágrafo seguinte, leva isso a uma visão que é uma construção paranoica de hipnose coletiva que justamente precisamos entender. Tem páginas neste livro, páginas impressionantes. O livro foi escrito em 95, sobre hipnose coletiva, e que ele tem muito conhecimento do que se trata, e fala, ali ele diz, ele historia as várias correntes dessa manipulação psíquica, e diz o seguinte, há uma hipnose informática que está se nos oferecendo, até agora, se ninguém usou, é porque não percebeu ainda. Ele diz, quer dizer, na verdade, ele avisa o que ia fazer lá àquela altura. Eugênio Butti, meu queridíssimo, além disso, uma coisa espantosa do livro dele, é que todo ele teve uma iluminação. Esse livro, ele conta como se fosse um estalo de Vieira, porque ele faz uma automitologia, como se fosse aquela noite em que Descartes vislumbrou a sua... em suma, e que ele diz que escreveu o livro numa noite, o que é um pouco improvável, porque tem 430 páginas, mas como eu disse, faz parte, mas tudo nasceu dele ter ido ao curso do Adalto Novaes, do qual nós participamos, e onde ele assistiu a uma palestra de José Américo Peçanha sobre Epicuro, no Jardim das Aflições. Por isso o livro dele se chama O Jardim das Aflições. E ele inverte isso, dali ele extrai, daquela conferência e daquele mago sedutor que ele vê hipnotizando a plateia, ele extrai daquilo, ele tem um insight que eu acredito que é o seguinte: o medievalista que ele era, voltado a um pequeno grupo, voltado para o passado, aquela noite ele teve a intuição de como ele ia atuar sobre o mundo contemporâneo. E como que Epicuro, que aliás foi um assunto de interesse de Marx, portanto Marx e Epicuro juntos davam uma espécie de modelo do que é a cultura contemporânea. A mistura de hedonismo com marxismo é afinal o mal que ele vai denunciar, e ver isso no gramscianismo cultural e tudo mais, né? Então vocês vejam,
através disso, ele criou naquele momento o seu objeto paranoico. Esse objeto paranoico éramos nós, eu e você, Eugênio Butti, porque nós fazemos parte dos ciclos do Adalto Novaes, sendo sempre convidados. Mutações, né? Mutações nos últimos anos, mas tem mais de 30, naquela época nem era ainda mutações. Só quero dizer... Tá bom, obrigado. Mas eu quero dizer o seguinte, é que ele... Bom, ele descreve aquele grupo como um grupo ferrenho, articulado, secreto, fazendo um plano de intervenção sobre o Brasil, de maneira a calcar um molde intelectual a ser generalizado sobre tudo. Nós participávamos disso e não sabíamos disso, que a coisa tinha essa envergadura, que tinha essa coisa. Mas isso faz parte? Eu não sei, eu estou me estendendo já? Tá, desculpa. Porque eu perdi a noção da hora porque eu me empolguei. Mas eu quero só dizer com isto é o seguinte, que ele constituiu ali o seu primeiro objeto contemporâneo a ser atacado, não é? E que é um objeto ficcional, aquilo é inventado. No entanto, é esse princípio que depois vai se transformar em tudo que o gramscianismo cultural, o PT, o kit gay, em suma, todas essas coisas que juntam Olavo de Carvalho com filhos de Bolsonaro, etc., e que atuou nas eleições de uma maneira a segmentar a sociedade brasileira em fatias e atacar através do WhatsApp, em cada uma o seu fantasma social. Ou seja, identificar aonde que está o medo e atacar nesse medo, dizendo que você vai ser invadido. Então, esse é um processo que é preciso ser entendido e faz parte disso tudo que estamos falando. E nós não falamos nada, Eugênio, nós do grupo, desconhecemos solenemente que aquele livro que falava daquele ciclo, daquele filósofo, etc., que morreu logo em seguida, nem leu o livro, o Zé Américo, nós desconhecemos solenemente, desdenhando as chances daquilo. E acho que, em parte, pagamos por isso. E por isso eu acho que é fundamental entender os processos subjetivos de massa que entram nessa coisa toda. Teve um momento em que a Chantal disse uma frase, essa frase ficou, para mim, ressoando, é essa que eu devolvo, é uma pergunta. É possível civilizar a internet? Ou seja, o que é possível fazer para isso? Por um lado, é uma tecnologia da inteligência espantosa, uma criação que coloca toda a memória humana instantaneamente à disposição. Então, isso é uma coisa de um potencial emancipador, por um lado, enorme. Por outro, ela é o próprio suporte das mais espantosas aberrações naquilo, daquilo que vamos ter, quer dizer, medos, pois é, em suma, medos, fantasias, demonização do outro, etc., que venham com uma força redobrada e tal. Isso é uma situação que pede uma coisa do tipo, estabelecer limites, responsabilização, porque tudo isso, tudo que há de nefasto na internet acontece pela margem de irresponsabilidade que ela cria, né? Então, é uma pergunta, eu não sei o que dizer a respeito disso, mas acho que ela se coloca aqui, entre todas as questões levantadas, há alguma coisa aí que deveria ser atacada como algo a se pensar, né? Por outro lado, o encantamento, né? Não sei se da democracia, o encantamento da vida. Eu acho que a vida se encanta e se reencanta de muitas e muitas formas, né? Hoje em dia, se sabe o quanto a cultura deixou de ser alguma coisa, vamos dizer assim, definidora para o destino das sociedades, assim como a ideia de interesse coletivo, a ideia de que uma ficção compartilhada como algo que nos faz viver experiência de humanidade, né? Esta é uma coisa que está mitigada, porque o lugar
quer dizer, da arte, que ela não tem o mesmo apelo, ela de certo modo se pulveriza nesse processo. Mas ao mesmo tempo, isso acontece de muitas maneiras em toda parte. A vida é continuamente reencantada, né, em formas que eu não diria que é de resistência, porque eu não gosto da palavra resistência como alguma coisa que parece que os grupos se identificam por aquilo, como que acuados eles se defendem de algo que os cerca de todo lado, mas a ideia de reexistência, quer dizer, tudo como possibilidades de criação que são próprias da vida, né? E não sei, a humanidade já mostrou que ela é capaz de tudo, e portanto não é ela que a gente pode invocar como um bem, mas a ideia de gente, quer dizer, gente é quem compartilha estar existindo junto com os outros, e existe gente, e é isto que afinal é onde a esperança é nesse lugar.